marrom. Débora, por que ele está marrom aqui e no cabelo ele fica assim praticamente, laranjinha marrom? Olá, sejam muito bem-vindos e nós vamos entender o segredo do cabelo marrom. Muitas pessoas, elas ainda têm aí, né, por trás aí desse cabelo marrom, uma grande dificuldade de alcance, que era uma das maiores dificuldades para mim, Débora Zago, entregar o marrom neutro, entregar a cor marrom fiel. Vem aí a semana da colorimetria. Uma semana de um evento 100% gratuito, online e ao vivo. Um evento que vai fazer você dominar a colorimetria capilar e não ter medo mais daquela cor que a cliente te pede. Para participar, basta fazer uma única ação. Apertar no botão que está aqui embaixo. Eu comprava o marrom e entregava o cobre. Eu comprava o marrom mais fechado e entregava o vermelho. Eu comprava o marrom e nunca alcançava aquela cor da foto, aquela cor do cabelo lindo, da mecha linda ou do cabelo total, né? O total marrom. E estudando, entendendo mais essa estrela de Oswald, não falando como estrela, mas falando sobre círculo cromático. Ela é conhecida como círculo cromático, estrela de Oswald, esfera de cores, roda de cores, enfim. Talvez você tenha sido apresentado a ela por um desses 4 nomes, mas ela é a mais famosa, conhecida aí mundialmente como estrela de Oswald. A gente precisa entender que para alcançar a cor perfeita, primeiro passo, entender a tão temida estrela, o tão temido círculo de cores. Mas isso é muito simples. Aqui eu tô para te mostrar como alcançar o marrom perfeito de uma forma simples e assertiva. Mas antes de começar, de fato, se você ainda não me segue, clica aqui embaixo para me seguir, se inscreve no canal, tá? Clica no sininho de notificações para você ser notificado de todo vídeo novo que entrar no canal e também não esquece de dar o seu like. O seu like é a comprovação de que esse conteúdo está sendo de valor para você. Eu quero que você entenda uma coisa, você precisa aprender a entender o fundo de clareamento ideal para o marrom perfeito. Muitos de vocês que me assistem aqui costumam usar o 7.7. Essa é a mais conhecida cor marrom. Loiro, médio, marrom. Loiro, médio, marrom. Quando o 7 se repete no 7.77, o marrom ele é intenso. Números repetidos significa intensidade de cor, tá? Toda vez que você vê um número repetido, uma nuance repetida, é a intensidade daquela cor. Quando modifica a numeração, é um segundo número, entenda aqui, o segundo número após o ponto, ele tem uma diminuição de intensidade. Ele é um pouco menos intenso do que o primeiro número, tá? Mas a aula de hoje é mais para te falar sobre encontrar o marrom. Aí você vai lá na loja ou vai lá, pede pro tal representante da marca XYZ e você pede a cor marrom. Porque a cliente quer mechas de cor marrom. Vamos começar falando sobre mechas, mas aqui eu vou falar sobre 2 tipos de marrom. A mecha marrom e o cabelo total marrom. Vamos entender como chegar nessas dois resultados que são diferentes. Um é com contraste, mecha, e o outro é total, como se fosse um cabelo natural marrom, tá? Você vai encontrar esses 2 tipos de clientes e esses 2 tipos de possibilidade. Então, quando você usa a cor marrom no cabelo, você quer que o marrom apareça. Mas o que aparece é o acobreado. Por que o laranja aparece? Vamos falar de mechas? Quando o cabelo você quer alcançar o marrom, o fundo ideal de clareamento para a cor marrom fiel, marrom neutro, é o fundo 7 de clareamento. Ó, o fundo 7 aqui eu tenho uma mechinha que representa o fundo 7. Ele é representado pelo 7,4. 7,4 por quê? Fundo 7 é a altura do tom revelado e o 4 é o reflexo que ele apresenta. Então o 4 ele representa o quê? Alaranjado.
Aqui eu tenho 4, alaranjado. Então, por isso, para eu chegar na cor marrom, comprando o marrom da cartela de cores, aqui eu vou pegar, ó, uma cartela. Essa cartela é da Joico, né? Então eu vou pegar aqui um marrom, ó. Aqui eu tenho um marrom. Essa é a cor que você compra. 7.7, né? Aqui na Joico ela tá como 0,7. Então ela é marrom, tá? Loiro médio, bege, marrom. Aqui ele tá como bege quente, mas é um bege marrom. Débora, por que ele está marrom aqui e no cabelo ele fica assim praticamente? Laranjinha marrom. Porque quando eu coloco o marrom sobre o laranja, eu tenho a soma de 2 reflexos. Reflexo marrom e reflexo laranja. Entenda uma coisa, quando eu tenho a soma de reflexos, quando eu tenho 2 reflexos, eles se somam. Somando os 2, eles se diluem em uma cor. Neste caso, a soma do marrom, que carrega as 3 cores primárias, amarelo, vermelho e azul. Aqui, ó, não trouxe a estrela de Oswald, mas ela está aqui. Ó, as 3 cores primárias, amarelo, vermelho e azul. No centro dessa estrela, eu tenho o resultado de marrom, que é o encontro das 3 cores. Quando o fundo de clareamento é 4, ele é laranja. Então aqui no laranja eu tenho a soma de 2 cores primárias, vermelho e amarelo. É o reflexo de fundo 7. Com o 7, que é neutro marrom, eu tenho as 3 cores também primárias, amarelo, vermelho e azul. Neutro mais o laranja, que é amarelo e vermelho, faz sentido que o amarelo, o vermelho do 7 se juntou com o amarelo e o vermelho do 4. O resultado que você tem quando você usa um 7.7, alcançando o fundo 4 de clareamento, é 7.74. O marrom está, mas o laranja também. E aí eu tenho 2 cores. E aí aquela mecha que era para ficar neutra, ficou quente. E você não entende por quê. Agora eu vou te mostrar como solucionar esse problema na mecha. Quando você quer um cabelo marrom neutro junto ao fundo 4, tá? Que é o fundo 7 de clareamento, representado pelo 7,4. Aqui eu tenho o amarelo e o azul. Para que eu tenha o marrom, eu preciso do encontro das 3 cores: azul, vermelho, amarelo. Ou indiferente a ordem, tá? A ordem aqui não vai alterar. E aqui eu tenho o marrom. No fundo 7 eu tenho o vermelho e eu tenho o amarelo. Então aqui eu tenho 2 cores. Eu preciso de qual cor para alcançar o marrom? A sua resposta está aqui, ó. Eu preciso do azul para chegar no marrom. Porque o laranja eu já tenho 2 cores. E se as cores se somam, eu preciso das 3 cores. Eu preciso do encontro, do triângulo, né? Quando eu coloco o azul, que ele é representado pelo 7.1, né? Que é o reflexo aqui, ó, que neutraliza esta cor aqui, eu vou ter a seguinte cor, 7.7. Este reflexo neutraliza este reflexo, que na soma se transforma em marrom neutro. Ele não é frio e ele não é quente, ele é neutro. É aquele marrom das famosas. Já ouviu falar? Pois é. Essa é a cor mais desejada. Como que funciona para fazer um marrom em um cabelo com coloração, Dé? Um cabelo que é 100% natural, igual a minha raiz, ele consegue alcançar a cor marrom, sim. Mas eu preciso de um cabelo natural para isso. Quem entra na jogada para poder transformar o cabelo natural 5 em um marrom fiel é a oxidante. Lá na mecha é a descoloração e o oxidante é a descoloração, abriu fundo, revelou fundo, tonalizou, barbado. E para fazer a cor marrom em um cabelo natural, todo o cabelo, o que eu faço, Dé? Eu uso 7.7 mais oxidante de 30 volumes, né? A gente sabe que no papel, quando entra a coloração e a oxidante, acontece a coloração oxidativa. É esse o processo. Esse é o processo da coloração com oxidante, tá? Da transformação. Débora, como que eu faço para alcançar o marrom utilizando
a coloração e a oxidante? Primeiro, que se você sai de uma base 5, você precisa alcançar o fundo 7 de clareamento para o marrom. Lembra que a gente falou? Então, se você sai do 5, ó, esse fundo 7 ele é representado pela base, aonde ele está, a altura de base, a altura de tom. Então, se eu saio do 5, eu vou para o 6 e eu tenho que chegar no 7. Então, sabendo disso, eu preciso de 1, 2, 3 volumes. Então, são 30 volumes na jogada, certo? 30 volumes para alcançar o fundo 7 de clareamento, saindo da base 5, que é a base da Débora. Então, você vai usar o 7, 7? Não, porque a soma vai acontecer. O fundo de clareamento 7 vai se somar com a coloração 7 e o cabelo vai virar 774 ou 747, tá? Tudo depende da intensidade. Como que eu faço, então? Eu utilizo o 7-1, assim como você ensinou, exatamente isso. Melhor, para alcançar a cor marrom com a coloração, você utiliza o 7-7 mais o 7.1, para que a cor seja perfeita. Qual a medida? Ou 771, algumas empresas têm o 771, tá? Porque o 7 vai estar predominando com intensidade de marrom, mais a neutralização que o fundo de clareamento precisa. Então, você vai usar 30 volumes, mais 7.7 ou 771. 7.7 mais 771. Qual que é a medida? 50, 50, tá? Então, assim, se bota 10 gramas, é 10 gramas de 7,1. Se bota 15 gramas de 7,7, é 15 gramas de 7,1. Sabendo que na coloração, a medida da coloração mais oxidante é 1/1, que significa 10 gramas de massa mais 10 gramas de OX, de mistura. E quando eu faço uma tonalização, que foi o primeiro caso que eu mostrei pra vocês, é mechas, aí eu uso 1/2, que é 10 gramas de massa por 20 gramas de oxidante. Por quê? Porque eu não preciso de tanta consistência para uma abertura de fundo, tá? Então a quantidade que você usa de oxidante é maior, é mais diluída, é mais para ser uma mistura, uma espalhabilidade melhor. Por isso também a gente utiliza 1/2. Então o segredo do marrom está no fundo de clareamento assertivo,